Pode assentar, tomar o seu lugar. Agora sim vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e não faz diferença entre as pessoas. Amém, irmãos? Hoje nós não temos mais escravos, pelo menos não é para ter. O que nós temos hoje, se tiver algum trabalho análogo à escravidão ou alguém escravizado, constitui-se um crime muito grave e precisa ser feita a justiça. Obviamente, se não temos escravos, não temos também senhores de escravos. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, a escravidão era uma realidade legalizada no Império Romano. Poderiam-se comprar pessoas e vender pessoas. Paulo não discute aqui a estrutura da escravidão em si, tanto porque ele não tinha autoridade para abolir a escravatura, né? Como foi feito no Brasil, a escravidão foi abolida pela princesa Isabel em 1887, é isso? Vocês que não fugiu do Mobral? A maioria nem sabe que é Mobral, né? Paulo não discute a estrutura da escravidão, mas ele apresenta aqui, irmãos, um princípio profundo. Qual é o princípio profundo que Paulo apresenta? O Evangelho transforma a maneira de como nos relacionamos, seja como subordinados ou em posição de autoridade. Então esse é o princípio. O Evangelho transforma as relações humanas na família, na sociedade e também no trabalho. Hoje, como eu disse, a escravidão não existe mais. Mas esses princípios aqui continuam valendo. E é interessante porque se até um escravo, na época de Paulo, sem nenhum direito, sem dignidade, agora sendo cristão, deveria servir com sinceridade, com temor e com amor, quanto mais nós que vivemos de forma livre, somos cidadãos, devemos servir a Cristo com integridade em tudo aquilo que nós fizermos. Amém, irmãos? E é muito importante que você entenda que o centro da ética cristã no trabalho não está no contrato, não está no cargo, não está no salário, não está nas leis trabalhistas, mas o centro da ética cristã no trabalho está no senhorio de Jesus. E é isso que eu quero falar hoje. Nós somos chamados a viver cada tarefa como servos de Cristo. A palavra que Paulo usa para servos de Cristo é a palavra que, se traduzida ao pé da letra, seria escravos de Jesus. Então, irmãos, isso, longe de ser um peso, é traduzido aqui como um privilégio, como uma bênção, pois dá propósito, dá sentido e também traz uma recompensa eterna no trabalho. Veja aqui a mensagem central, coloca para mim, só para dar um norte aqui naquilo que queremos falar. Diz assim: quando nos reconhecemos como escravos de Cristo, quando eu voluntariamente me reconheço como escravo de Cristo,
um servo de Jesus, encontramos a verdadeira liberdade e aprendemos a viver nossa fé de forma prática, seja como empregados, patrões ou autônomos. Interessante, irmãos, porque o Evangelho, aplicado de forma prática na nossa vida, não nos torna super religiosos. Muitas pessoas acham que o Evangelho vai tornar a pessoa um super religioso. Eu acabei de falar que temos que orar, é verdade, temos que orar. Temos que adorar, faz parte da nossa prática. Mas o Evangelho, acima de tudo, ele transforma as nossas relações, a forma com que nos relacionamos com as pessoas. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ele tem que se tornar uma pessoa melhor na relação com as pessoas. Ah, pastor, isso então foi uma novidade no Novo Testamento? Não, o Velho Testamento já traz isso. Os 10 mandamentos, por exemplo, tem 4 deles que é vertical, a nossa relação com Deus, e 6 que é horizontal, a nossa relação com as pessoas. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, não cobiçarás. Tudo isso tem a ver com o quê? A relação que nós temos uns com os outros. Então, se você é um servo de Jesus, talvez alguém que não conheça o Evangelho vai pensar, olha, vai se tornar um religioso fanático. Não. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. Um pai melhor, um marido melhor, um vizinho melhor. Precisa se tornar um filho melhor. E precisa se tornar um empregado melhor. Um patrão melhor. Então, eu quero olhar nesse princípio aqui, sob 2 perspectivas. Primeiramente, olha só, em primeiro lugar, coloca aí para mim. Porque é importante e abençoador se considerar um escravo de Cristo. É uma pergunta, eu esqueci de colocar aqui o ponto de interrogação, mas é uma pergunta. Por que é importante e abençoador se considerar um escravo de Cristo? Primeiro, porque fomos comprados por Cristo. No mundo antigo, o escravo era propriedade de seu senhor, porque havia sido comprado. Nós também fomos comprados por Jesus, não com ouro ou prata, mas com o próprio sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, fala isso. Coloca para mim. 1 Coríntios 6, 20. Então, irmãos, quando diz que nós fomos comprados, significa que não pertencemos mais a nós mesmos, mas ao Senhor. Olha, diz, foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Então, você fala, mas antes então de ser cristão, eu era dono de mim mesmo? Não, a Bíblia diz que você era escravo do pecado. Era escravo do pecado. E você não fazia a sua vontade. Efésios, no texto que nós já pregamos aqui, no capítulo 2, diz que você era escravo do pecado, fazia a vontade da carne e dos pensamentos, fazia a vontade do diabo, tinha uma mente dirigida pela mente do diabo, e não fazia a vontade de Deus, era por natureza filho da ira. Mas agora, comprado, você pertence a Jesus, amém, irmãos? E Paulo falava assim, que alegria, que orgulho, que privilégio ser um escravo de Jesus. Então, irmãos, a vida cristã só encontra sentido quando entendemos que nós não somos donos de nós mesmos. A nossa agenda, o nosso corpo, o nosso trabalho, os nossos planos, agora pertencem a Jesus. Segundo lugar, porque ser escravo de Cristo é experimentar a verdadeira liberdade. Como eu disse, antes nós éramos escravos do pecado. Romanos 6,17 diz isso claramente. Pecado parecia dar prazer, mas na verdade o pecado, ele subjuga a pessoa cobrando um preço muito alto. Agora, como servos da justiça, nós encontramos a liberdade em Jesus para vivermos a razão e o propósito pelo qual nós fomos
criados por Deus. Isso dá sentido à nossa vida. Ser escravo de Cristo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tira a nossa liberdade. Muito pelo contrário, nos liberta da escravidão. Uma certa ocasião, uma pessoa falou: olha, eu não quero entregar minha vida para Jesus, porque eu tenho medo de perder a minha liberdade. Qual a liberdade? Ser viciado em álcool, em drogas, em festas e tantas outras coisas. Isso é liberdade? Não, a liberdade está em Jesus. Então a mensagem do apóstolo Paulo é que, mesmo um escravo que não tinha direitos civis, possuía a mesma dignidade e responsabilidade diante de Deus e de outras pessoas. O que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto? Paulo traz esse assunto em vários outros textos. Ele diz: agora em Cristo Jesus não tem mais escravo nem livre, nem judeu, mas nem estrangeiro. Todos somos um. O que estava acontecendo, irmãos, é que na igreja de Jesus estava reunindo, sentado um do lado do outro, em pé de igualdade, o patrão, o senhor dos escravos e os escravos. Na hora da palavra, o escravo levantava e pregava para o patrão, para o senhor. Então, na hora da ceia, eles comungavam junto. Então, irmãos, esse foi o desenho da igreja de Jesus, que veio tirando essa estrutura de escravidão lá do Império Romano, trazendo uma nova realidade. Terceiro lugar. O Senhor promete recompensas pelo que fazemos dignamente. Você reparou o versículo 8? Ele diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo e seja livre. Irmãos, servir como se estivesse servindo ao Senhor, como se não, né? Servindo ao Senhor Jesus Cristo, como ao Senhor Jesus, significa que a nossa recompensa, ela vem de Deus, e não das pessoas, amém, irmãos? Trabalhar como ao Senhor traz recompensas. Quando? Você quer saber, né? Ela traz recompensa no presente e no futuro. Hoje, no presente, se você trabalhar não focado em você mesmo, ou na sua empresa, ou em alguma coisa assim, mas focado em Cristo, servindo a Jesus como a Cristo, nós experimentaremos paz, satisfação, confiança, pois a nossa dedicação constrói credibilidade e influência positiva. Então, você logo vai começar a prosperar. Interessante que um filósofo ateu estava explicando algo sobre a igreja. E ele falou: a igreja me encanta. Ele falou: eu tenho observado. Ele falou, apesar de ser ateu, mas ele estava observando. Falou: uma pessoa, quando entra para a igreja, não demora para ela começar a prosperar, estruturar e melhorar a vida dela. Porque lá, ele já começa a aprender coisas novas. Como criar filhos, como ter um casamento saudável. Ele começa a melhorar a estrutura familiar dele. Ele começa a ter uma visão melhor. Às vezes, o dinheiro que ele gastava com bebida, com vício, com outras coisas, ele começa a reter. E algumas pessoas, né, que gastam quase o salário todo com cerveja, falaram: não vou para a igreja, vai ter que dar dízimo lá. Mas um ateu estava reconhecendo que a pessoa que se livra desses pecados e contribui com o seu dízimo na igreja, sai muito mais no lucro ainda. Então ele estava falando, e ele tem uma visão de como a igreja melhora. Por quê? Porque a pessoa começa a melhorar lá no trabalho, logo recebe uma promoção. Então, irmãos,
hoje, no presente, servir como a Cristo traz a recompensa, amém ou não? Amém. Mas no futuro Deus promete também uma recompensa. Uma recompensa, não sei exatamente o que é, mas se vem de Jesus e se está prometida por Ele, é algo maravilhoso pelo qual vale a pena nós trabalharmos dignamente, amém? Assim, todo trabalho feito de coração gera frutos agora, mas gera também valores eternos, porque o Senhor vê o coração mais do que os resultados visíveis. Um pastor visitou a maior igreja do mundo lá na Coreia. A igreja, como é que é o nome daquela igreja lá? O Saulo sabe. Cadê o Saulo? Lembra agora não, Saulo? É a maior igreja evangélica do mundo. Tem coisa de 140 mil membros. E ele visitou a sede deles lá. E uma coisa que lhe chamou a atenção, tudo era impecavelmente arrumado. E aí ele entrou no banheiro, que era um banheiro muito grande, né? Porque a igreja é muito grande. E ele olhou que estava tudo impecavelmente arrumado. Ele falou, vou achar um defeito aqui nessa igreja, não é possível. Aí ele abriu o armário da pia, onde ficavam as pias, e ele olhou por baixo, e não tem aquele sifão lá, é de metal. E ele estava polido. Alguém poliu o sifão. Aí ele chamou alguém lá e falou, isso não é possível. Por que é que vocês poliram esse sifão? Ninguém vê. Aí disse que o funcionário lá da igreja falou, olha, ninguém vê, mas Deus vê. Aqui nós não fazemos as coisas para as pessoas ver, nós fazemos as coisas para Deus ver. Isso é servir como ao Senhor. Martinho Lutero disse, a dona de casa que lava pratos e o sapateiro que faz um bom sapato, se o fazem para a glória de Deus, estão servindo ao Senhor tanto quanto o pregador no púlpito. Quando você trabalha com honestidade, quando você trabalha com esmero, quando você trabalha com excelência, não é apenas seu chefe que está vendo, o Senhor é que está vendo tudo e te recompensará. Até um copo d'água dado em nome dele, ele vai recompensar. Segundo lugar, irmãos, quero destacar aqui, como um servo de Jesus deve se comportar na realidade atual. Então, irmãos, ser escravo de Cristo traz propósito, dignidade e liberdade. Então a pergunta é, como essa realidade se expressa, se traduz na vida prática do dia a dia? Então é isso que Paulo vai nos mostrar a seguir. A forma como nos relacionamos no trabalho deve refletir o nosso relacionamento com Jesus. A forma com que nos comportamos no trabalho deve refletir que pertencemos a Jesus e que servimos a Jesus. Sendo que o trabalho honesto, bem feito, é antes de tudo um ato de adoração. O trabalho bem feito, antes de tudo, é um ato de adoração. Você crê nisso? Amém? Separei aqui 3 categorias. Como empregado, CLT. Tem aqui, né? O CLT. O que Paulo orienta? Paulo diz, obedeçam como a Cristo. Efésios 6:5. O cristão não deve trabalhar apenas quando o chefe está olhando, mas com integridade o tempo todo. Porque ele não está ali por causa do patrão, ele está ali por causa de Cristo. Ele não está fazendo o trabalho bem feito porque o patrão vai ver, ele está fazendo o trabalho bem feito porque Cristo está vendo. Ele não está fazendo o trabalho bem feito porque alguém vai ser beneficiado, ele está fazendo o trabalho bem feito porque Cristo está sendo honrado e glorificado. Pontualidade. Você que é CLT, é pontual no seu horário? Se não for, você não está honrando a Jesus.
Pontualidade. Segundo, dedicação. Você está fazendo o seu trabalho com dedicação, se dedicando àquilo. Você está fazendo o seu trabalho com uma produtividade honesta. Uma produtividade honesta. O que o patrão espera que o empregado faça? Produza o que precisa ser produzido. Não é, não é? Tem que ser assim. Então, você está produzindo o que é esperado? O que você produz tem qualidade? Você é honesto? Outra coisa, precisa evitar preguiça e atalhos. Qualquer coisa que prejudique a empresa está prejudicando a tua dignidade como cristão e envergonhando o nome de Jesus. O trabalhador cristão é chamado a ser exemplo de confiança. Exemplo de confiança. Irmãos, eu trabalhei muito pouco assim, CLT, né? Mas quando eu estava em Curitiba, já era casado com a minha esposa, estávamos ainda no seminário, eu trabalhei numa empresa, uma confecção. Tinha poucos funcionários, média de uns 20, 25. E procurei dar o melhor testemunho possível ali naquela empresa. Mas chegou um dia em que começou a sumir camiseta. Estava sumindo camiseta. Na contagem não batia. O patrão fez uma reunião com o pessoal e falou: olha, de hoje em diante, eu vou revistar todas as mochilas antes de sair da empresa. Irmãos, ele nunca olhou a minha. Ele nunca olhou. Nem a mãe dele, que era que às vezes ficava lá revistando, nunca olhou minha mochila. Eu passei, pode ir. Tinha uma confiança. Eu não sei porquê, eu sei, mas de alguma forma aquele homem que não era crente, não temia Deus, sabia que se alguém estava roubando a empresa, eu não era. Então, irmãos, nós devemos viver assim, com toda honestidade, chamados a ser um exemplo de confiança, de dignidade, de pontualidade, de um trabalho bem feito. O seu trabalho deve ser um testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque se você tiver a oportunidade de pregar o Evangelho dentro da empresa que você está, o seu comportamento, o seu trabalho, a sua dignidade vai falar muito alto na hora que você abrir a sua boca. Eu já contei aqui para os irmãos de um rapaz que tinha nessa empresa que disse com palavras bem ásperas: eu detesto crente, odeio crente. Eu não devia ter os motivos dele, eu não conheço. Eu nunca falei nada contra. Mantive meu testemunho, mas um dia, quando ele precisou de uma oração, porque a mãe dele estava muito doente, ele passou por todos os funcionários, veio até a minha mesa, que era a última, e disse: você pode orar pela minha mãe, porque ele sabia que se alguém ali naquele povo podia orar, era eu, irmãos, porque eu dava um bom testemunho, porque eu me comportava como um servo de Jesus. Tinha alguns outros cristãos ali, mas não davam bom testemunho. Falavam palavrões, faziam coisas erradas. E então, irmãos, se você é CLT, vocês digam assim: olha, eu sou um servo de Jesus, e o nome de Jesus vai ser honrado aonde eu estiver trabalhando. Amém ou não? Amém. Ah, não estou satisfeito, pastor. Jesus não deve ser desonrado por causa disso. Procure um outro emprego, faça um curso, melhore sua posição e Deus vai te abençoar. Mas não deixe a peteca cair. Segundo lugar, patrão ou empregador. Temos aqui também
Não temos senhores de escravos, mas o princípio é o mesmo. Ele diz no versículo 9: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem. Nós vamos pegar o princípio aqui de alguém que é um empregador cristão. Patrão cristão deve tratar seus funcionários primeiramente com respeito. Porque se até o senhor de escravo devia tratar seus escravos, que agora que ele era crente, tratar seus escravos que não tinham direito a nada, irmãos, com dignidade, quanto mais hoje, que somos todos livres, devemos tratar com respeito e dignidade, com justiça e com humanidade. Isso significa pagar o que é justo, cumprir a lei, reconhecer o valor de cada trabalhador, permitir e dar espaço para crescimento e evolução na sua profissão. Ele deve também lembrar que tem um Senhor no céu acima dele, diante do qual ele prestará contas. O patrão cristão não pode explorar nem humilhar, nem sentir-se superior, porque se ele é crente, a Bíblia diz, somos servos uns dos outros, amém ou não? Amém, irmãos? Somos servos uns dos outros. Então devemos ser o exemplo de ética e cuidado e generosidade. Amém. Mas eu consegui encontrar mais uma categoria aqui para encaixar nesse sermão, que é o autônomo empreendedor, que temos aqui na nossa igreja vários que são também autônomos empreendedores. Que são aquelas pessoas que trabalham por conta própria. Cabeleireiro, funileiro, tapeceiro e outros, né? Embora Paulo não fale diretamente, o princípio se aplica. Colossenses 3:23, coloca para mim, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O autônomo cristão deve ser reconhecido pela honestidade, pela excelência, pela qualidade no serviço e, principalmente, também aqui, tratando-se de um autônomo, pela sua palavra confiável. Por exemplo, honestidade. Tem que ser honesto em tudo. Seu trabalho deve ter qualidade, porque ele não está fazendo só para ganhar dinheiro. Ele não está fazendo só para acumular riqueza. Ele está fazendo, antes de mais nada, para glorificar o nome de Jesus. Ele faz o trabalho dele ali, e ele olha e diz, como que eu faria se eu fizesse para mim? Como que eu faria se eu fizesse para mim? Isso já vai dar uma qualidade. Mas se você falava, e se meu freguês aqui fosse Jesus, que estivesse aqui, como eu faria para Jesus? Faça assim, e o nome dele vai ser glorificado. E sabe o que vai acontecer, você que é autônomo? Você vai entregar o serviço lá, e você pensa, né? Usar o irmão Marcos aqui, que a gente tem uma certa liberdade, eu acho que tem, né? Não sei. Mas o irmão Marcos, ele trabalha com funilaria. Pega um carro lá, irmão, assim, imaginar que esse carro aqui é de Jesus. Como que você faria? Se fosse mesmo de Jesus. Eu acho que você ia pensar, puxa, vou dar mais uma polidinha aqui, né? Aí você pensa, mas não é de Jesus. Às vezes é até de uma pessoa que não é crente, né? Mas sabe o que vai acontecer? Se você fizer assim, o que vai acontecer depois? A pessoa fala assim, aquele ali, é caprichoso, hein? Vou indicar ele, ele é bom. Aquele cabeleireiro ali, corta bem, caprichoso, ele ficou caprichando, vou indicar ele. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, um cliente satisfeito indica você para mais 10. E um cliente insatisfeito fala mal de você para 1000. Um cliente satisfeito te indica para 10. Um insatisfeito te fala mal para 1000. Então vale a pena fazer como para Jesus, porque você só tem a ganhar. As pessoas vão te indicar, as pessoas vão falar, olha, aquele ali é uma bênção, ele é honesto.
né? Ele é honesto, ele faz as coisas. Eu trabalhei com tapeçaria. E uma vez, ao desmontar um sofá, fica ali no braço do sofá, sabe o que eu achei, irmãos? Grana. Tinha um dinheirinho. Quando fui devolver o sofá, devolvi o dinheiro. A mulher ficou espantada. Falou, sério que você está devolvendo esse dinheiro? Eu falei, claro, não é meu. Então, irmãos, trabalhar com honestidade, fazer o negócio bem feito, trabalhar com esmero. Então, CLT, o empregador e também o autônomo, faça como para Jesus. Paulo escreveu a uma igreja, como eu já disse, que vivia num sistema de escravidão. Mas a mensagem era clara. Em Cristo tudo muda. Hoje nós somos escravos de Jesus, pertencemos a Ele, fomos comprados com seu sangue, e isso é uma honra, ela não é um peso para nós. Essa consciência traz liberdade, propósito, valor eterno em tudo aquilo que nós fizermos. Ser escravo de Cristo transforma a nossa vida na prática, no nosso dia a dia. Se eu sou empregador, trabalho com integridade, como se fosse para o Senhor. Se eu sou empregado, fazer tudo bem feito, como se eu estivesse trabalhando para o próprio Cristo. E se eu sou autônomo, vou conduzir meus negócios com honestidade, com excelência, porque o nome de Jesus está sobre a minha vida. O centro cristão, para o cristão, o centro da ética no trabalho está no senhorio de Jesus. Tudo que o servo de Jesus faz deve apontar para Ele. Que os nossos colegas, os nossos patrões, os empregados, os nossos clientes, vejam em nós a marca de quem pertence a Jesus. Amém, irmãos? Faço um apelo. Se em alguma dessas áreas você sabe que precisa mudar, tome uma decisão, mude. Tem alguma coisa que você faz que não é honesto? Pare de fazer. Se tem alguma coisa que você não está fazendo devidamente, não faça. Então, é como, por exemplo, assim, profissionais que trabalham com peças. A peça custa tanto, essa aqui é a melhor marca original. O cliente não sabe, coloca de segunda linha mesmo, ganha uma grana em cima da peça também. Não pode, irmãos. Mas isso aqui, não. Nós temos que trabalhar como para Cristo. Então, se você precisa fazer algo, uma mudança, um ajuste na sua vida, faça para a glória de Deus. Amém? Mas faça porque você vai receber a recompensa. Ele não deixa a recompensa de fora aqui no texto. Você vai receber a recompensa. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores. Em casa, no trabalho, aonde formos. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores. E assim nós vamos honrar a Jesus. As pessoas vão ver Jesus em nós. E nós vamos poder, ó Deus, pregar o Evangelho e sermos ouvidos com autoridade. Mas, Senhor, nós sabemos também, te agradecemos, porque se fizermos isso, seremos recompensados. Abençoe cada um. Eu não sei, eu não conheço o coração dos irmãos, mas o Senhor conhece. Se houver alguma coisa que precisa ser ajustada hoje, que a gente saia daqui, ó Deus, disposto a ajustar isso para a honra e glória do Teu nome, confiando que a recompensa vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém.